Vamos trabalhar? Bora? Estão comigo? Estão estudando? Então a gente vai dar prosseguimento aí ao nosso paciente crítico e lógico, dentro dessa perspectiva do que é o nosso paciente crítico, nós vamos aí falar um pouco mais sobre essa condição dos cuidados intensos, da condição de assistência intensiva, entrando um pouquinho na parte do transporte, da movimentação desse paciente. E, logicamente, que é um transporte intra-hospitalar, é um transporte que é feito dentro da unidade hospitalar, dentro do prédio do hospital. Não é considerado aqui a chegada do paciente no pronto atendimento, na área de internação, ambulância, nada disso. É do lado de dentro. E, logicamente, se a gente for pensar que o nosso paciente ele é crítico, e logicamente que eu não preciso nem falar isso, mas em condições normais, transporte de paciente ele só vai ocorrer mediante a real necessidade, mediante aquilo que realmente precisa e que não pode ser feito onde ele se encontra. E aí sim é desenvolvido esse transporte, e aí sim ele é realizado. Por quê? Se houver condição de realizar um procedimento, uma intervenção, se houver possibilidade de fazer um cuidado, tá? Qualquer que seja, no local onde o paciente está, ele vai ficar nesse local, tá? Ele vai permanecer. Agora, quando a gente pensa em transportar, a gente pensa em deslocar, a gente pensa em movimentar, a gente pensa em alterar o local onde ele se encontra para realizar os cuidados, as intervenções, os diagnósticos necessários. E no caso desse transporte, o importante é que o profissional, depois a gente vai falar dos cuidados que eles devem ter, mas o importante na hora de fazer esse transporte é que, em se tratando aí de um paciente crítico, em se tratando de um paciente que demanda mais cuidado, que demanda mais atenção, é importante planejar esse transporte. Em que sentido? Pensar primeiro, vai transportar? Vai, mas para onde que eu vou levá-lo? Qual caminho que eu vou adotar? Qual que vai ser o meu deslocamento? Ah, não, eu vou transportá-lo, eu vou pegar um elevador, vai descer de rampa, como que vai fazer isso? É maca, é cadeira de roda? Qual que vai ser a finalidade? Para que eu vou tirar o paciente do lugar? Qual que é a importância desse transporte para ele? O que isso representa na condição da assistência do cuidado? Então, são pontos que devem ser levados em consideração. São pontos que devem ser pensados ao fazer o transporte. Porque quando a gente pensa em transportar paciente, não é só você, tá? Não é só uma pessoa. Normalmente, quando é feito o transporte, é uma pessoa que vai à cabeceira e uma pessoa que vai ao pé da cama. São duas pessoas para auxiliar no transporte, não é só uma que vai levando. Tá? O ideal é que tenha mais uma para auxiliar, o paciente é crítico. Existe uma série de condições que devem ser levadas em consideração, características fisiológicas, tempo de deslocamento, equipamentos que serão necessários. Vai transportar o paciente crítico. E se ele estiver ligado ao oxigênio? Tem que pensar nessa possibilidade. Ah, e as bombas de infusão? E soro? E se ele tiver com algum dreno, com alguma sonda? Tá? E se ele tiver impossibilitado de movimentar? Então são condições que a gente tem que pensar. São condições que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai fazer esse transporte. Mas, se preciso, ele vai ser feito. A decisão de transportar tem que ser baseada aí numa avaliação e, claro, em colocar na balança ali, ó, o que é benefício e o que é o risco. O que realmente é importante para fazer o transporte e o que é o risco de transportar esse paciente. Quais são os benefícios em levá-lo a fazer o que é necessário fora do local em que ele está e o que de risco existe em deslocar esse paciente dentro dessa unidade hospitalar. E, logicamente, a razão para se fazer esse transporte é algum cuidado, alguma assistência, algum procedimento que não é possível ser desenvolvido naquele local, seja por razões tecnológicas ou por profissionais que vão estar em outras áreas, e é necessário que esse cuidado seja feito, então, junto desses locais. O transporte é necessário para tomografia, ressonância, angiografia nuclear, dentre outros exames diagnósticos que não dá para fazer. Existe, por exemplo, aí o aparelho, o equipamento de raio-x que é portátil, que pode ser deslocado, pode ser levado. Agora, como é que você vai levar um tomógrafo? Como é que você vai carregar uma ressonância? Ah, não vou pôr no carrinho a ressonância magnética. Como que você vai levar um equipamento de ressonância magnética? Ah, não vou pôr o tomógrafo no carrinho. Como? Ah, não levo na rodinha. Isso é impossível, não dá.
São equipamentos muito grandes para fazer isso. E, logicamente, que por serem equipamentos que vão utilizar radiação, campos eletromagnéticos, precisam de uma sala preparada para isso, precisam de um lugar próprio para realizar esse tipo de instalação e, logicamente, procedimento. Para intervenção aí, cuidados para intervenções terapêuticas, para tratamentos aí a gente tem o centro cirúrgico, tá? O paciente vai para lá, o centro cirúrgico não vai ter o paciente, a gente leva ele para lá. Ou até mesmo para internação do paciente crítico no centro de terapia intensiva, no CTI. Ou para internar numa unidade de terapia intensiva, de acordo com a sua especialidade, de acordo com o seu problema, numa UTI. Então a gente faz esses transportes. Agora, risco existe. Tem, tá, risco presente, vários, tá? Eu até dei exemplo aí do ventilador mecânico, suporte de soro, tá? Que a gente tem que estar atento. Pode ter falha. Imagina, você está transportando o paciente, de repente começa a ter problema cardiorrespiratório. Sei lá, o cara tem uma parada cardiorrespiratória devido a alguma instabilidade, queda de oxigenação, saturação. Imagina isso. Ah, é possibilidade. Não estou falando que vai acontecer, não. Mas eu também não estou falando que não vai. Mas é possibilidade. Pode ainda desenvolver ali hipertensão. O cara pode ter uma obstrução de vias aéreas, alguma arritmia cardíaca. Ele pode ter uma convulsão, uma perda de consciência, uma síncope. Então são possibilidades. São condições, além, claro, de só ter queda. Imagina, você vai lá transportar o paciente na maca, esquece de travar o paciente, esquece de levantar a grade no chão. Fratura, lesões. Então existem essas condições que precisam ser colocadas na balança para ver realmente a necessidade. Vai transportar ou não vai? É melhor ou é pior? Realmente precisa ou não? E aí leva-se, claro, ao transporte sempre que for necessário e verificada a real necessidade. Agora, para diminuir risco aí, tem que planejar. É o que eu falei no início. Pensa primeiro, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. Ah, e nesse planejamento é interessante pensar que é até legal, dependendo da situação, avisar o profissional da unidade para onde você vai levar esse paciente. Sei lá, por exemplo, vai levar o paciente para fazer uma tomografia. Avisar antes, ó, paciente fulano aqui, Fernando, vai descer para tomografia, tá tudo ok, posso descer? Porque aí a pessoa já vai estar ciente que você vai chegar, já vai ter o conhecimento que o paciente já vai chegar, já vai ser atendido, já vai ser encaminhado para o setor próprio, para não ficar largado lá também. A equipe tem que ser treinada para fazer esse transporte dentro do que realmente é necessário e preciso, utilizando os equipamentos próprios. E, claro, monitore os sinais vitais do paciente, faça monitorização, acompanhe os sinais vitais. Tá? Tanto é que a gente vai ver posteriormente aí esses sinais vitais, dá uma recapitulada legal, mas monitore, acompanhe esses dados. Turma, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse transporte, pensando principalmente aí nas condições das responsabilidades. O que compete a cada profissional, é claro, principalmente a agente da enfermagem e técnicos. Tá? Qual é o papel dos técnicos aí em transportar intra-hospitalarmente falando, se eu puder falar assim, um paciente crítico? Até daqui a pouquinho. Não sai daí não, fica aí.